dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam derramados em nós. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Oração de adoração para o início desse momento da devocional, que antecede o momento do estudo da escola dominical. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, em nome de Jesus, por mais uma semana que se passou e por estarmos na Tua presença, mesmo sem merecermos. Nós te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso intercessor e tem mantido a Sua graça sobre nós. Obrigado, Deus, pela Tua presença conosco, pelo pão de cada dia, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por todo o sustento. E pela manhã de hoje, do ajuntamento solene do Teu povo na Tua casa de oração, sabendo que estás conosco, ó Deus. Não queremos nos esquecer que estamos diante da Tua presença santa e soberana, no qual precisamos manter a reverência, o respeito e a sujeição ao Senhor. Por misericórdia de nós, Senhor, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. Tu sabes que são muitas, e que muitas vezes não é necessário de nossa parte falarmos muitas palavras, mas apenas manter o nosso coração rendido ao Senhor, manter a nossa consciência de que somos pecadores e falhos e que precisamos da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, perdoando os nossos pecados. Ajuda a Tua igreja, nos orienta, nos direciona conforme a Tua vontade. Nos conduz na iluminação do Teu Espírito essa manhã, mais uma vez, em todas as coisas que fizermos. Nos ajuda para a glória do Teu nome, Senhor. Mantém o nosso coração e a nossa alma cativos nas mãos do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 9. Vamos atentar para a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Nós vamos passar um momento de louvor e adoração. Eu quero pedir ao irmão Américo, presbítero Américo, que nos eleve a Deus em oração, orando ao Senhor por esse momento de louvor ao Senhor. Nós te agradecemos
Poder sentar, meus irmãos. Graça e paz, irmãos, amém? O hino que vamos louvar é a glória do Senhor.
Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e acompanhe a leitura do versículo 13 ao versículo 19. Marcos, capítulo 3, de 13 ao 19. Nós temos trazido aos domingos pela manhã uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus voltada ao chamado do Senhor, à convocação do Senhor, àqueles que são convocados a servir ao Senhor na liderança da igreja. Estamos fazendo isso porque temos, se Deus assim permitir, o processo de eleição para oficiais da igreja, dia 11 de dezembro. Então, até lá estaremos trazendo reflexões da palavra de Deus nesse sentido, assim como também um estudo mais aprimorado na escola dominical ou nas quintas-feiras acerca de liderança de presbíteros e diáconos. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 19, diz assim a palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges,
que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Querido Deus, eis aqui o teu povo, a tua igreja, a depender mais uma vez da iluminação do teu Espírito, a nossa mente. Nós rogamos que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para ouvirmos da tua palavra e contemplarmos da tua maravilhosa lei. Nos ensina, Senhor, conforme a tua vontade, nos dá a direção da tua vontade, que estejamos sempre sujeitos à tua soberana vontade, na escolha daqueles a quem o Senhor já chamou, já escolheu e determinou para guiar o teu povo, para apacentar as tuas ovelhas. O que precisamos como igreja do Senhor é nos sujeitar a ti e ouvir a tua voz. Que o nosso coração esteja cheio da tua graça e do teu Espírito Santo. Que a nossa mente se encha do teu Espírito em todas as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem para nos conceder. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e agradecemos por essas ricas bênçãos de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eis aqui nesse texto, meus irmãos, do capítulo 3 de Marcos, do 13 ao 19, a ordenação dos 12 apóstolos. O início aqui desse texto descreve esse chamado desses 12 homens que são convocados a serem discípulos de Jesus, servos de Jesus, para depois assim terem o ofício de apóstolos do Senhor. Nós deveríamos e devemos ler esse acontecimento sempre com a maior atenção possível, porque há muitos benefícios que foram gerados aqui para a humanidade por esses servos de Deus, e traz esses benefícios como consequência para a igreja de hoje, todos os dias. Os nomes que vemos aqui de alguns pescadores judeus, até numa época não conhecidos, mas agora sim, por causa das escrituras, são conhecidos e até admirados por milhões de pessoas em todo o mundo, diferentemente até de pessoas importantes, reis, já ouvimos e vemos na história, rainhas, pessoas de posses. Esses têm sido completamente esquecidos. Mas para Deus, os que fazem o bem às almas, os que obedecem e fazem a obra do Senhor, esses serão guardados, como diz o Salmo 112, no verso 6. Serão guardados em memória eterna, não serão esquecidos pelo Senhor. Poderão ser esquecidos até pelo mundo, por aqueles que nos odeiam, mas não esquecidos pelo Senhor. Então, conforme o texto aqui, quantos dos 12 foram aqui chamados para serem discípulos, esses, antes de terem sido ordenados como apóstolos, como vemos aqui no texto, pelo menos 6 deles, dentre esses 12, o chamado inicial aqui é registrado nos evangelhos, assim como Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Mateus. E claro, é certo que 11 dentre esses 12 apóstolos de Jesus seriam convertidos e foram convertidos, regenerados pelo Senhor, antes da ordenação ao apostolado. E o mesmo acontece também com a liderança de uma igreja, com aqueles que são chamados para servir ao Senhor como líder da igreja, desde os ministros aos presbíteros, a também os diáconos. Esses homens devem ser primeiramente chamados pelo Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo no chamamento interno, para depois ouvirem o chamado externo, que é justamente a igreja apontando e dizendo, mediante a oração e a orientação de Deus, de que esses homens foram chamados para servi-los.
É preciso ser chamado pelo Espírito antes mesmo de ser presbítero ou de ser diácono. É preciso ser separado pelo Senhor para a tarefa de ensinar a palavra de Deus. E a regra aqui é aquela que envolveu os apóstolos. Primeiro a conversão, depois a ordenação. Então, pastores e presbíteros e diáconos, ou pelo menos pastores e presbíteros que geralmente estão em conselho, avaliando aqueles que são ouvidos, às vezes não precisa ser tão super exigentes na teologia, talvez, na doutrina, não que não seja importante, é a base da nossa igreja local para o estudo das Escrituras, mas há uma super exigência muitas vezes em algumas perguntas sobre o caráter espiritual de alguns candidatos ao ofício, pois muitas vezes alguns podem não ser convertidos de verdade, se tornam incapacitados para o ofício. Mas pensando justamente nesses, nós podemos ver que como eles podem falar da experiência da graça divina se nunca provaram dela. O que talvez alguém pergunte, mas pastor, eu não estou entendendo. Bom, dentro da igreja do Senhor há toda qualidade de crente, todo tipo de pessoa, mas assim como a palavra de Deus expressa lá na carta de Paulo aos Romanos, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então nem sempre estar na igreja significa ser de fato crente verdadeiro. E queira Deus que sejamos. Por isso precisamos estar sujeitos a Ele, tementes a Ele, obedientes ao Senhor, e temendo, mesmo com a soberania de Deus, temendo nós pela nossa própria alma, pelo nosso próprio comportamento. Então, alguns podem não ser de fato, de todo o coração, chamado pelo Senhor, como assim a igreja tem provado na sua história, inclusive na questão bíblica, desde o Antigo Testamento, onde homens foram levantados para ser líder da igreja de Deus e não eram de Deus, acabaram por ser, inclusive, disciplina de Deus, serviram como mão pesada de Deus à igreja, porque a igreja não atentou para a vontade do Senhor, não atentou para a sua soberania, não se submeteu de fato a ouvir as instruções dadas por Deus. Então, essas pessoas que não podem falar da experiência da graça divina se nunca provaram dela. Muitos também como podem mostrar ao povo um Salvador do qual eles próprios nunca provaram desse Senhor Jesus Cristo. Como podem alguns advertir as pessoas sobre a necessidade de conversão quando elas jamais experimentaram o novo nascimento? Por isso que ser líder da igreja de Deus é algo muito sério. É um cargo extremamente pesado, penoso, difícil e de alta responsabilidade. Assim como também é de grande responsabilidade o chamado externo que é feito pela igreja, que é apontado, pois a igreja, segundo ela, mediante a oração e a direção do Senhor, ela vai ver naqueles que são indicados ou escolhidos por ela características, currículo dentro das escrituras bíblicas, e assim como na igreja local nós temos a nossa Constituição, que também nos aponta e nos direciona com base nas escrituras o posicionamento desses homens para servirem ao Senhor. Alguns estão enganados quanto muitas vezes a estarem encorajando pessoas a se tornarem líderes da igreja de Cristo. Por isso que mais uma vez eu chamo a responsabilidade da igreja. E essas pessoas têm que ter uma posição de respeito, tem que ver naquele que vai ser candidato uma posição de respeito.
E se não for assim, o que é isso se não forçar a construir algo que não é verdade e acabar aí por ferir o terceiro mandamento, que é tomar o nome do Senhor em vão? Porque muitas vezes alguns líderes acabam por, depois de eleito, terem um comportamento completamente diferente daquilo que o Senhor deseja para ele. Um grande exemplo nós vemos lá no livro de Samuel acerca de Saul. Quanto exemplo diferente de um homem que foi chamado para ser rei, mas por vontade humana do povo, por teimosia de um povo, aonde enxergava no ser humano, em uma pessoa, qualidades das quais o Senhor não havia aprovado. E era desejo de um povo de um coração duro, mediante a inveja de outras nações, que via cada uma delas ter um rei. Eles queriam abdicar da presença de Deus, da ordem de Deus, dos mandamentos de Deus, do Deus como rei do seu povo, a terem alguém à frente deles. E assim foi feito, mas nós conhecemos a história e sabemos do quanto o povo pagou por isso. Talvez nada prejudique tanto, meus irmãos, a causa do cristianismo como pessoas não convertidas dentro da igreja, principalmente ocupando posição de liderança. E quando isso acontece, nós podemos ver que se torna um estímulo ao incrédulo a participar cada vez mais desse processo. E por outro lado, para não dizer, uma satisfação ao diabo e uma ofensa a Deus. Por isso, em primeiro lugar, essa responsabilidade é muito importante de nossa parte quando vemos aqui nas Escrituras o chamado do Senhor àqueles que deveriam ser apóstolos, assim como também o Senhor chama aqueles que têm que ser ministros da palavra, presbíteros e diáconos. Em segundo lugar, nós precisamos observar aqui a natureza desse ofício, para a qual os apóstolos aqui foram chamados e ordenados para isso. Segundo o texto, Jesus designou 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a exercer a autoridade, expulsando demônios e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui no texto, alguns pontos agora requer a nossa atenção, porque há muita instrução nesse texto da palavra de Deus. Os 12 apóstolos formavam aqui, segundo o texto, uma classe separada de homens. Vejam, uma classe separada de homens pelo próprio Deus. Quando morreram, é bom lembrarmos que eles não deixaram substitutos. Literalmente falando, não existe a sucessão apostólica, que lamentavelmente ainda nos nossos dias, homens se intitulam apóstolos, profetas e aqueles que ouvem diretamente a voz de Deus e assim passam para a igreja. Olhando para as Escrituras, nós vemos que ninguém pode se intitular apóstolo ou ser intitulado por outra pessoa. Não existe o sucessor dos apóstolos. Isso é antibíblico. E se houvesse, então deveríamos ver algumas características nesses homens, operando milagres, assim como diz o texto, ensinando de forma infalível a palavra de Deus, assim como diz o texto, escrevendo ainda com inspiração, conforme os apóstolos fizeram. Então o cânon das Escrituras também não seria fechado, haveria ainda o que escrever, haveria de entrar ainda mais cartas ou livros nas Escrituras. Lembrando que os apóstolos foram escolhidos para serem testemunhas oculares de Jesus, com o objetivo de servirem de modelo para toda a liderança do reino de Deus. Havia neles a autoridade apostólica, coisa que hoje não há autoridade apostólica para homem nenhum. Com isso em mente, meus irmãos, guardando essas informações, nós aprendemos lições importantes nessa passagem sobre os deveres aqui de um servo e líder fiel ao Senhor e que de fato foi chamado por Deus. Em algumas pequenas colocações rápidas, aqui nós vamos, portanto, ver igualmente aos apóstolos, os líderes, eles devem ser fiéis, devem se manter fiéis e ter íntima comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que é chamado para ser
pastor, aquele que é chamado para ser presbítero, que é chamado para ser diácono, ele precisa igualmente aos apóstolos manterem-se fiéis com essa íntima comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo. O próprio apóstolo João aqui, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 3, ele se coloca naquela posição de testemunha ocular, quando ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então o apóstolo fala aí de uma comunhão íntima com o Senhor, para poder testemunhar dele. Esses líderes, estando em Cristo, devem se separar do mundo e buscar diariamente estar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Eles devem estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, procurando em tudo que for possível imitá-lo, beber em seu espírito e procurar andar assim como ele andou. Toda liderança ela deve se esforçar, aqui segundo o texto, para ser capaz de dizer, assim como o apóstolo João que lemos agora: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Claro que você não vai dizer: eu andei com Cristo, eu vi ele pessoalmente e eu estou agora transmitindo para a igreja. Isso foi um momento único com os apóstolos ali pouco antes do primeiro século. Mas essa comunhão e essa intimidade com o Senhor vai levar você a poder dizer: o que temos visto e ouvido eu anuncio a vós outros, por meio das Escrituras. Assim como também, igualmente aos apóstolos, os presbíteros devem ser aptos a pregar e a ensinar. 1 Timóteo 3, versículo 2, ensina o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, o orientando a pregar a palavra de Deus e ensinar as Escrituras. Precisa sim aconselhar aos neófitos, aos novos na fé, ou até mesmo aos experimentados na fé, que precisem de conselho. Líderes, sem buscar essa primazia, aqui acabam por não se tornar de fato líderes. É preciso sim buscar essa primazia para minimizar as bênçãos à igreja, as coisas contrárias, na verdade, à igreja de Deus. Os líderes, eles são como um farol para a igreja do Senhor. Assim como o autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 7, em algumas versões, onde tem a palavra pastores, lá no versículo 7, algumas traduções trazem a expressão guias, os guias da palavra de Deus, né? Os guias. E esses homens devem ser chamas que aquecem, não que colocam fogo e destroem, mas que trazem paz, que trazem harmonia na igreja de Deus. Ainda esses líderes, igualmente como os apóstolos, devem trabalhar para praticar o bem, e praticar esse bem de todas as formas possíveis, procurando aliviar as tristezas e aumentar a felicidade de todos aqueles que tenham essa necessidade. É preciso esses líderes esforçarem-se para serem conhecidos como consolador, não como os melhores, os maiores, não como os únicos, não como aqueles líderes que precisam de primazia e de holofotes, mas eles precisam ser conhecidos como consolador, como conselheiro, como pacificador, como aquele que é ajudador e amigo de todos, sem fazer distinção de pessoas. É preciso que esses líderes sejam reconhecidos não como alguém que domina e manda, como também nos adverte a palavra de Deus. Não seja dominador, não seja ditador, não seja aquele que apenas manda e requer, mais uma vez, obediência como primazia para você. Até porque você não veio para ser servido, você veio para servir. É preciso fazer isso conforme o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele próprio diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Igualmente ainda quanto aos apóstolos, esses líderes devem fazer oposição a todas as obras do diabo e não ser conivente com elas. Mesmo que hoje não haja a prática de expelir demônios, como o texto nos falou aqui acerca dos apóstolos, houve algo muito pontual no chamado dos apóstolos naquele período, porque esses de expelir demônios era um dos sinais que trazia aos apóstolos a autoridade apostólica, que eles tinham poder em Cristo Jesus para poder fazer o que faziam, testemunhando que de fato Cristo foi e era real, e havia estado por 3 anos num ministério em que andou com eles, a depois de ressurgir dentre os mortos, aparecer mais uma vez e ainda passar 40 dias entre eles. Esses líderes devem estar prontos para resistir aos ataques de Satanás, denunciando armadilhas contra os crentes, não fazendo armadilha para os crentes, estando sempre prontos a confrontar a mentira com a verdade. O que nós vemos de ensinamento importante na palavra de Deus acerca daquele que é chamado para servir ao Senhor, não é de que essa palavra traga medo, mas que essa palavra traz temor e tremor ao Senhor. Não medo de servir, não medo de passar por momentos difíceis, não medo de se sentir sozinho, não medo de ser confrontado, não medo de ser muitas vezes desrespeitado, muitas vezes passar por grandes dificuldades que só esse líder com o Senhor pode experimentar consolo. Não é preciso ter medo, mas é preciso ter temor e sujeição ao Senhor em todo o tempo. Por isso, essas verdades, ela vem falar não só a liderança, mas ela vem falar também na igreja, na qual tem aí a grande oportunidade, o privilégio de poder mostrar a vontade do Senhor dentro da igreja de Deus. O que queremos concluir, meus irmãos, aqui com esse texto de Marcos, vendo esses detalhes, essas informações importantes que fazem parte da característica de um líder, e isso não quer dizer que essas características o façam perfeito, e ele deve ser perfeito, mas é preciso que essas características sejam buscadas por ele e enxergadas pela igreja, porque grande é a responsabilidade dos líderes no reino de Deus. A tarefa é extremamente pesada no cumprimento desse dever. Por isso, já porque é assim, já porque tem essa natureza e responsabilidade tanto da liderança quanto da igreja, precisamos das orações de toda a igreja, para que esses líderes recebam apoio e sejam fortalecidos, e sejam também fortalecidas as suas mãos para a boa obra no reino de Deus. Não foi à toa que o apóstolo Paulo tenha pedido à igreja, lá em 1 Tessalonicenses 5:25, assim como também mesmo pedido expresso pelo autor aos Hebreus, e eu creio que foi Paulo, em Hebreus 13:18. Orai por nós. Orem por nós, porque não é fácil. Orem por nós, porque o caminho é difícil. Orem por nós, porque a tentação humana é grande, porque o homem velho se levanta diariamente, minuto após minuto, para querer nos derrubar, para querer denegrir a nossa imagem, para querer que nos associemos ao mundo e deixemos as coisas de Deus. Orai por nós. Mas com isso, meus irmãos, mais uma vez, a palavra e a reflexão que trazemos da palavra de Deus não é para formar homens medrosos, mas sim homens destemidos a servirem ao Senhor, olhando para Cristo e sabendo que dele é que vem a devida recompensa. Não deixemos nossa fé se abalar se tivermos assim que beber do mesmo cálice que o nosso bendito Senhor Jesus bebeu. Que assim seja quanto a isso.
Por mais difícil que seja para a nossa carne e sangue, o não sermos compreendidos, muitas vezes, pelos nossos próprios parentes, imagine os da igreja, devemos nos recordar que isso não é novidade no caminho cristão. Assim, devemos nos lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, a liderança deve amar a Cristo acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas. Inclusive o amor que ele tem à igreja, o amor a Deus deve ser ainda maior, porque Deus é o dono da igreja. Nos momentos determinados e certos, dentro da sabedoria do Senhor, o Senhor ama a igreja, o Senhor disciplina a igreja, o Senhor chama a atenção da igreja, o Senhor exorta a igreja, liberte, assim como o Senhor também continua dando graça à igreja. E todas essas obras que o Senhor dispensa ao seu povo, faz também para com o líder, do mesmo jeito. Jesus conhece aqui o amargor das nossas provações. Ele sente por nós. A encarnação do Deus Altíssimo nesse corpo que nós temos trouxe esse aprendizado, se é que eu posso dizer que Cristo aprende alguma coisa, ele não aprende, ele sabe, mas humanamente falando, ele experimentou todas as nossas dores, como diz o próprio texto, as nossas angústias, dificuldades, limitações. Ele experimentou toda a tristeza, todos os apertos, as pressões, as perseguições. Ele experimentou todos os conflitos que um líder experimenta na alma, no coração, no seu pensamento, nas suas emoções. Ele certamente experimentou o quanto o líder, ele adoece, ele lamenta, ele fraqueja. Por isso, por ele saber de todas essas coisas, ele nos ajuda, ele ajuda a liderança naquilo que ele precisa, naquilo que eles precisam necessariamente no seu tempo. É assim que Deus faz. Portanto, aprendamos essas verdades da palavra de Deus essa manhã. O chamado do Senhor tem que vir primeiro, antes do ofício. O chamado interno do Senhor tem que ser primeiro, antes do chamado externo. Mas se em Deus, e graças a Deus, se isso acontecer conforme está prescrito nas Escrituras, se o Senhor fala ao seu coração, faz o seu coração arder e não se consumir, assim como a sarça ardente diante de Moisés, obedeça ao Senhor, se sujeite ao Senhor, se coloque diante de Deus e diga, assim como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a igreja, na sua responsabilidade, no chamado externo de apontar, ore, se sujeite a Deus, ouça primeiramente a palavra do Senhor antes de ouvir ao irmão, antes de ouvir todo e qualquer grupo, antes resista às campanhas, resista aos grupos que apontam: olha, fulano, beltrano, é bonzinho, é legal, é gente boa, faz 40 anos que está na igreja, é parente de beltrano, de cicrano, tem um fulano que tem um ofício na igreja, é filho, é sobrinho, é neto, me trata bem, é gente boa. Isso não serve na igreja de Deus. A igreja de Deus precisa de líderes obedientes ao Senhor, para trazer à igreja a vontade de Deus. E se essa resistir à vontade de Deus, ela será penalizada por Deus, não pela liderança, mas é penalizada pelo Senhor. E claro, abrimos um aspas para dizer que também Deus usa uma má liderança para penalizar uma igreja. Nos últimos meses eu tenho ouvido mais constantemente um presbítero muito amigo, e a gente tem conversado bastante, trocando experiências com relação a algumas questões do reino de Deus, se tratando de igreja local. E o que ele tem colocado nos últimos meses para mim é: a igreja que eu faço parte, ela está sendo castigada, pastor.
E eu tento com ele, a gente conversando, não ver por esse lado, mas há dezenas de momentos bíblicos onde mostram essa realidade, do qual hoje parece não ser verdade. Mas ele diz prontamente: a minha igreja está sendo penalizada com uma má liderança, com um mau líder. Temos penado de todas as áreas, espirituais e materiais, por conta de uma má liderança. E aí, por trás ele diz: essa má liderança foi culpa nossa, foi de toda a igreja, por uma má escolha, ou por medo, ou por qualquer outra coisa, menos porque não ouviram a Deus, não se sujeitaram ao Senhor, não olharam para Ele, não ouviram a sua voz, não oraram insistentemente, batendo na porta até que ela se abrisse, para que se ouvisse a voz de Deus. Mas o que queremos com o nosso coração para a igreja de São Paulo é que o desejo de Deus prevaleça, que a gente se sujeite a Ele de todo o coração. Se Deus não for, a gente não vai. Precisamos fazer como as Escrituras diz, como o povo de Deus diz: Senhor, se tu não fores, não vamos sair daqui, não vamos sozinhos. Então é por isso que a igreja ande junto aos pés de Cristo. Façamos isso para a glória de Deus. Nosso desejo de que a igreja continue insistentemente orando e orando pela vontade do Senhor. Amém. Amém. Vamos para o momento do ofertório, meus amados irmãos. Se coloquem em pé, por favor, e vamos louvar o hino de número 60, que tem como título ofertório, para nesse momento estarmos devolvendo ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu, os dízimos, as ofertas, e também contribuindo com a cesta da partilha para aqueles que necessitam. Hino de número 60, ofertório. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas,
Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, de estarmos na Tua presença. Te agradecemos pelas maravilhas e te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pelas nossas... Perdoa as nossas faltas. Nos aconselha, Senhor, a seguirmos sempre na Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas aqui no Cavafilar, Senhor. Que, Senhor, bem aproveitadas nas Tuas obras. E assim nos unimos e te dizemos que tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final para esse primeiro momento da devocional e passaremos à escola dominical. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizemos até aqui na Tua presença. Que o Senhor receba todas as nossas ações por meio do sangue de Jesus Cristo que nos justifica. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos, segundo as Escrituras, que o Senhor tem nos ouvido e tem respondido conforme a Tua bendita vontade. Obrigado, Pai, por ouvir as nossas orações, os nossos louvores e tudo que precisa de conserto no nosso coração, Senhor, conserta em nome de Jesus. Retira de nós aquilo que não te agrada, nos faz servos obedientes ao Senhor, independente de toda e qualquer coisa, retirando do nosso coração toda vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que nos amemos cada vez mais uns aos outros, estejamos orando uns pelos outros e agradecidos pela Tua compaixão e misericórdia por nós. Agradecemos, Senhor, pela vida do reverendo Clemente, que essa semana passou por uma cirurgia. Tu sabes e conheces a estrutura do Teu servo, e que, graças a Deus, tudo correu bem conforme a Tua vontade, e que essa recuperação seja para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor minimize suas dores, minimize suas angústias, e enche o coração do Teu servo e da sua família do consolo e do conforto do Teu Espírito Santo. Ajuda o Senhor, tanto a ele quanto a tantos outros que passaram por cirurgias na Tua igreja, aqui em Jardim São Paulo, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, recupera-os para a glória do Teu nome, restaura os Teus servos e servas. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um que esteja em leito de hospital, que o Senhor traga paz ao coração e esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja conosco para a glória de Jesus. É que nós oramos e agradecemos por tudo no nome do Teu Filho. Amém. Amém. Eu vou deixar a bênção apostólica para o final da escola dominical. Tá bom, irmãos? Vamos nos assentar. A palavra está com a superintendente da escola e ela para as primeiras informações do início do estudo da palavra de Deus.